Nos manuais de automóveis, a caracterização dos motores é feita em CV cavalo-vapor. Essa unidade, proposta no tempo das primeiras máquinas a vapor, correspondia à capacidade de um cavalo típico que conseguia erguer na vertical, com o auxílio de uma roldana, um bloco de 75 kg a velocidade de 1 metro por segundo. Para subir uma ladeira inclinada, como na figura, um carro de 1000 kg, mantendo uma velocidade de 15 metros por segundo, 54 km por hora, desenvolve uma potência útil que em cavalo vapor é aproximadamente de... ele coloca as alternativas aqui, então depois da vinheta, resolução. Galera, o que significa o cavalo a vapor? Vejamos. Significa o seguinte, nós temos aqui um bloco. Esse bloco, ele tem uma massa de 75 kg, portanto ele tem um peso para baixo de 750 newtons. E aí o cavalo, ele precisa erguer com auxílio de rodana e coisas assim, esse bloco de 75 kg fazendo uma força F, subindo aí com uma velocidade de 1 metro por segundo. Nós sabemos que potência é exatamente igual a F que a máquina faz, vezes a velocidade. F vai ser exatamente 750 newtons, justamente porque ele está subindo com uma velocidade constante de 1 metro por segundo. Pelo menos essa é a consideração do cavalo vapor, e isso, portanto, vai ser igual a 750 watts, é a potência de um cavalo vapor. E nós podemos falar watts justamente porque são 750 joules por segundo, as unidades usadas aqui na hora de fazer o cálculo, respeitando o acordo do sistema internacional. Então, para facilitar a nossa vida, nós vamos trabalhar em watts para calcular exatamente qual é a força que o carrinho tem que fazer para frente nessa subida para que ele consiga subir com uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Então, se a gente for desprezar todas as forças dissipativas, a resistência do ar, ou a resistência do rolamento aqui com a roda e o eixo do carro, embora o problema não tenha sido claro com relação a isso, nós vamos considerar então que a força que o carro faz para poder subir a ladeira, ela é igual a componente Px do peso do veículo. Peso nós sabemos que é massa vezes a gravidade. Como desde o começo nós estamos considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então o peso do veículo vai ser exatamente igual a 1000 kg, que é a massa do veículo dito no enunciado, vezes o G, que é 10, portanto o peso vai ser igual a 10.000 newtons. No entanto, esse peso P, ele tem que ser decomposto aqui numa componente horizontal com relação ao plano inclinado e também numa componente vertical. Para você enxergar isso na hora da prova, basta você virar a folha, pegar essa linha inclinada que o carro está subindo e você coloca na horizontal. Quando você coloca na horizontal, você consegue pegar esse peso e decompor em PY, que é a componente vertical, e esse PX, que é o componente horizontal. Dê uma olhada na aula de resultante de decomposição de forças, que eu explico direitinho como é que faz esse macete de virar a folha. 10.000 newtons é a força que ele tem que fazer, já que é o peso do carro? Não, a força que o carro tem que fazer, ela é exatamente igual a esse PX. O carro tem que contrapor apenas o PX para que ele consiga subir essa rampa. Veja que a força de contato normal, que está opondo exatamente o PY, então essas duas forças se cancelam. Para termos então um movimento retilíneo uniforme, a força F que o carro faz, ele é igual ao PX, que é a componente horizontal da força-peso do veículo. Ora. Então agora você pode aplicar a fórmula PX igual a P seno, já que ele já deu o seno, sim, mas se você não lembra se o PX é P seno ou PY é P cosseno, eu também acho arriscado porque ele tem que dar esse ângulo, ele não pode ter dado esse ângulo, tem que dar o ângulo com relação à horizontal e não à vertical. Então é conveniente nós fazermos o estudo desse triângulo aqui que eu desenhei. Ele é semelhante a esse triângulo aqui e eu vou provar para vocês. Para que seja semelhante, nós precisamos então provar que tem dois ângulos iguais. Então veja que esse ângulo bolinha, ele é o mesmo ângulo bolinha daqui, visto porque o P é vertical, esse cara aqui eu desenhei uma vertical, então esse ângulo é igual a esse ângulo, são ângulos correspondentes, e esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui, veja bem, desse triângulo, e esse triângulo já tem um ângulo de 90 graus. Aqui é 90 graus, já que isso daqui, pela regra do paralelogramo, é paralelo a isso que está perpendicular a essa linha. Então, aqui é 90 graus, aqui é bolinha, então nós só podemos concluir que esse ângulo se trata também do ângulo θ. Veja que o seno do ângulo θ, então olhando para o triângulo que está aqui, vai ser exatamente igual ao cateto oposto, que é o PX, ao cateto que acena o θ, dividido pela hipotenusa P, multiplicando em cruz PX vezes 1, porque aqui é seno de θ
θ sobre 1, px vezes 1 é px, é igual a p vezes o seno de θ, portanto px é exatamente igual ao p vezes o seno de θ, mas ora, nós temos boas notícias, já que nós sabemos que o p ele é exatamente igual a 10.000 vezes o seno de θ, que o problema falou que é 0,1, portanto o nosso px vai ser exatamente igual a 1000 newtons. Se o px é 1000 newtons, então nós sabemos que a força F que contrapõe o px para que o veículo consiga desenvolver uma velocidade constante de 15 metros por segundo, desconsiderando todas as forças dissipativas, concluímos então que a força F que o veículo faz vai ser exatamente igual a px, então é 1000 newtons. Potência, já disse que é F vezes V, portanto F que é 1000 newtons vezes a velocidade, que é 15 metros por segundo. Então nós temos que o P vai ser exatamente igual a 15 vezes 1000, que dá 15.000 watts. Ora. Se 750 watts é um cavalo vapor, então 15.000 watts, você vai fazer a regra de 3 aqui, mas se você parar para pensar, 150 é o dobro de 75, então 1500 é o dobro de 750 com um zero, portanto nós temos aqui 20 CV, 20 cavalos. Um está para 20, assim como 750 está para 15.000. 20 cavalinhos é o que está exatamente na alternativa A aí da questão 62 da FUVEST 2004, da prova da primeira fase. Uma questão de mecânica muito interessante porque envolve, vamos lá, primeiro, o plano inclinado. Segundo, o conceito de potência a velocidade constante, que é F vezes V. O problema também trabalha aí na questão do cavalo a vapor, que não é algo, digamos, recorrente no ensino médio, já que quando a gente fala de potência no ensino médio é watts. Mas dá para fazer essa relaçãozinha de regra de 3 para você transformar watts em cavalos, mas predominantemente você trabalha no sistema internacional e quando você tem a resposta em watts, você converte para cavalos. Então é desse jeito que você consegue chegar na resposta, que é o item A da questão. Então, galerinha, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Não esquece de curtir esse vídeo lá na página do Facebook também. Até o próximo vídeo. Falou!